2 Coríntios, capítulo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. Vamos ler apenas um versículo. Verso 5. Diz assim: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Nenhum o quê? Como é que está a sua versão? Descanso. Repouso. Nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Amém? Pode fechar sua Bíblia e olhar para mim. Amado, cada um de nós tem as suas próprias lutas. E cada um de nós tendemos a achar que as nossas lutas sempre são mais difíceis do que a luta dos outros. Sim ou não? A sua luta aí, você está achando nesse momento que ela é mais difícil que a dos outros. E eu não sei você, mas eu já pensei várias vezes que ter a luta do outro no lugar da minha seria algo mais fácil. Você já também? Você já desejou ter a luta do outro no lugar da sua porque você julgava que a luta do outro era mais fácil do que a sua? Eu já, várias vezes. Às vezes, diante de uma situação, de uma circunstância, às vezes eu olhava para outras pessoas e desejava com que a luta delas fosse a minha, porque na minha cabeça a minha luta era maior e mais difícil do que a do outro. E nós, querido, tendemos a querer fugir das nossas batalhas. A propósito, o tema para essa palavra é: não fuja, enfrente a batalha. Nós temos a tendência de querer fugir. E não é possível. Você acha que é possível fugir? Fugir não é um ponto final para suas batalhas. Fugir significa apenas um prolongar das suas batalhas. Quem foge não está pondo um ponto final. Quem foge está apenas prolongando o seu tempo de luta. O caminho de Jonas foi mais rápido ou mais demorado? Por quê? No final das contas ele parou aonde? No lugar que Deus o havia dito. Não adianta você querer fugir das suas lutas. E cada um aqui está lutando num grau diferente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E independente se o nível da minha é maior ou menor do que a sua, o que fará a diferença não é o nível. Pergunta para mim, é o que então, pastor? É a resposta que você dá diante das suas lutas. Elas é que vão determinar o resultado final. Porque a minha, obviamente, é mais difícil do que a sua. E eu posso afirmar isso com toda certeza, por causa da responsabilidade que pesa sobre mim. Você não acha que eu enfrento demônios que você enfrenta, né, irmão? Os meus são diferentes. Mas, independente se a minha é maior e a sua é menor, o que vai fazer com que eu e você tenhamos êxito é aprendermos a dar as respostas corretas. Porque se alguém que tem uma luta pequena não der a resposta certa, ele também vai fracassar. Ou ele vai ter que, mais uma vez, repetir, mais uma vez, ter que entrar no ringue,
Mais uma vez ele vai ter que ir para o campo de batalha, porque ele não soube, ao seu momento, fazer a guerra. Cada um aqui está precisando aprender a fazer a sua guerra do jeito certo. Amém? E alguns pensam que se livrar de suas lutas tornarão as coisas mais fáceis. Irmão, vai por mim. Desistir não vai tornar o caminho mais fácil para você. Não vai. Não é a ausência de dificuldades que tornarão o caminho mais simples. É exatamente o contrário. As dificuldades têm a capacidade de nos alavancar em Deus. As dificuldades têm a capacidade de nos impulsionar para Deus. Os músculos espirituais são exercitados também na adversidade, também nas dificuldades. Você não se exercita apenas estando na presença de Deus, tendo comunhão com Deus, orando, meditando na palavra, adorando. Tudo isso é importante para o fortalecimento da sua musculatura espiritual. Mas dificuldades também possuem a capacidade, lutas também possuem a capacidade de exercitar você, de fortalecer você. E quando você deseja fugir das suas batalhas, não pense que você vai adquirir músculo, você vai perder músculo. Quem aqui faz academia? Fica 2 semanas sem treinar, você vai ficar maior ou menor? Academia sim, irmão, é um negócio ingrato. Alguns não têm genética, né? Não tem jeito, pode passar o resto da vida inteira que não vai acontecer nada. Irmão, eu estava lá, fazendo academia todo dia, eu fiquei 20 dias parado, eu perdi já 4 quilos. O nada de músculo que eu tinha agora ficou menos do que nada, porque eu fiquei 20 dias parado. E na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Tentar fugir das suas guerras, das suas batalhas, não vai desenvolver você, ao contrário, vai atrofiar você. E quanto mais músculo você tem, mais resistência você também tem, mais capacidade de carregar cargas você também tem. Isso no sentido natural. Pega, você acha que alguém franzino tem condições de levantar o mesmo peso de alguém que está exercitado? Não estou falando de alguém que está bombado não, tá, irmão? Que tomou bomba, que tem esses caras que tomam bomba, eles não aguentam carregar uma caixa dessa aqui. Agora, se o cara ele se exercita e ele cresce do jeito certo, você acha que ele não vai ter mais resistência do que um cara que parece um palito? Nada contra, João. O João é um cara forte, mesmo sendo magrinho. Mas o fato é que nós temos que encarar aquilo que vem contra nós, não com maus olhos, porque senão nós vamos querer fugir. E todas as vezes que você foge, sabe o que acontece? A sua luta vai te encontrar onde você está. Ela todas as vezes vai se repetir e vai vir até você, e eu vou te mostrar um exemplo dentro da palavra. Alguns, e eu conheço alguns que fizeram isso, alguns que abriram mão de fazer suas batalhas, achando que as coisas se tornariam mais fáceis, acabaram dificultando ainda mais o seu caminho no Senhor. Eu não aguento mais, eu vou abrir mão disso, para que a minha vida se torne mais fácil. E aí você olha para essas pessoas, estão todas perdidas. Elas dificultaram o caminho delas no Senhor. Se tornou mais difícil para ir para Deus. Porque, irmão, enquanto você está lutando, enquanto você está resistindo, enquanto uma força contrária vem de lá e você resiste àquela força, enquanto você está pelejando em Deus, batalhando em Deus, você está, ainda que de pouco em pouco, avançando em Deus, conquistando terreno, ainda que seja meio centímetro, meio palmo de terreno, porque você está lutando, você está conquistando algo. Mas quando você recua, quando você foge, você perde terreno. Você perde espaço, você se diminui,
E aí, querido, quando você foge de lutas e você começa a ceder a tantas coisas, vai se tornar tão difícil o seu caminho, tão complicado, que quando você tentar voltar, você vai ter que colocar mais força do que antes. Porque Salomão disse que quando o machado ele perde o corte, é necessário pôr mais força para afiá-lo. Vai por mim, irmão. Eu sei o que é ter que recomeçar um caminho mais uma vez. Se torna mais trabalhoso. Não estou falando que se torna impossível, mas se torna mais trabalhoso. Porque aí você vai ter que lidar com o sentimento de culpa, de acusação, de condenação, porque você vai se lembrar de como você era antes e como você está agora. E aí você vai falar: se eu não tivesse desistido de lutar, se eu tivesse continuado, se eu tivesse ali mantido as minhas mãos levantadas, se eu tivesse segurando na espada um pouquinho mais, eu teria vencido, não teria recuado. Mas olha o que aconteceu: eu abri mão do meu posicionamento, eu abri mão da batalha, e eu recuei tanto, e agora é tão difícil para eu ter que voltar para esse lugar. E realmente, querido, se torna mais trabalhoso para você alcançar aquele lugar de novo. Não porque para Deus vai tornar mais difícil, mas porque você vai ter que lidar consigo mesmo. Você vai ter que fazer todo aquele caminho de volta. Você vai ter que lidar com a acusação e tantas outras coisas. Por isso, querido, deixa eu te dar uma palavra: encare as suas guerras, enfrente as suas lutas. Posso ouvir um amém? Amém. O que é mais fácil fazer, lutar ou desistir da luta? A resposta é óbvia, sim ou não? Mas para quem se torna mais trabalhoso depois? Para quem desistiu. Não é para quem está lutando ainda. Mais trabalhoso se torna depois para quem desistiu. E tem gente que fala assim: eu vou sair do meio disso tudo. Se ele quiser, ele que fique lá lutando sozinho. Deixa eu te dar uma palavra: o que ficou lutando sozinho, ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai vencer aquilo lá. E quando você for tentar encontrá-lo, ele vai estar anos-luz na sua frente. E aí quando você tentar chegar lá, você vai ver o trabalho que isso vai custar para você. Eu estou falando isso para te desanimar, irmão, mas é um fato. E é um fato que a maioria de nós, mais cedo ou mais tarde, ou talvez agora, estamos tendo que lidar com eles, porque estamos abrindo mão de coisas, soltando a espada da mão. A luta, querido, é o que antecede a promessa. Você tem uma promessa? Quem aqui tem uma promessa? Só meia dúzia. Quem aqui tem uma promessa? Amém. Sabe o que antecede ela? UFC, fight, pancadaria. E não é contra pessoas não, tá? Se você tem uma promessa, querido, o que antecede a posse da promessa são batalhas. A Bíblia diz que nos convém entrar no reino de Deus mediante esforço. E não é um esforço humano, não é a justiça própria, mas é entrar no reino de Deus se esforçando no Espírito, fazendo as suas guerras. Você quer tomar posse da promessa? Se esforce no Espírito. Amém? Se você desiste, você recua. E quem recua terá dificuldade para fazer o percurso novamente. Mas se você faz a sua luta e a vence, você entra na sua promessa. Nós estamos tendo lutas e dificuldades. Estamos enxergando apenas as dificuldades. Se você levantar um pouquinho os seus olhos, você vai enxergar a promessa depois das lutas. A Canaã está logo ali, não é aquela que ele não, tá? A terra prometida está logo depois, querido, dessa batalha que você está enfrentando. Golias, escute isso aqui. Golias, ele se apresentava constantemente perante o exército de Israel para que alguém lutasse contra ele, sim ou não? Sim. Não era isso que ele fazia? O texto diz lá que dia a dia Golias saía perante as fileiras do exército de Israel e ele chamava alguém para o combate. O que o povo fazia? Um a um recuava, um a um
recuava. E porque um a um recuava, dia a dia, Golias fazia o quê? Saía de onde estava e voltava para o mesmo lugar. É isso que acontece quando você foge das suas lutas. Dia a dia ela volta para o mesmo lugar onde você está. Até que alguém resolve enfrentar Golias. Você já sabe quem é, você já sabe o resultado. Até que Davi se apresenta, e Davi se apresentou uma única vez, irmão, e Golias nunca mais voltou. Porque quando você recua diante da sua luta, querido, ela vai ficar voltando, como Golias, ela vai ficar voltando, todos os dias ela vai voltar, e aonde quer que você esteja, ela vai te encontrar lá. Davi avançou em direção ao gigante, ele não teve que fazer o percurso da batalha várias vezes, mas apenas uma única vez. Por isso eu te digo, vai por mim. Ter que fazer o processo novamente vai ser trabalhoso, irmão. Eu já tive que fazer o processo de começar tudo de novo 2 vezes, e cada vez foi mais difícil do que a outra. Irmão, não tem como a gente lutar contra a palavra. A Bíblia diz que nós não podemos fazer nada contra a verdade, senão apenas em favor da verdade. Se Salomão disse que se o machado perde o corte, o que é perder o corte? O que é perder o fio? É perder a capacidade de ser operacional, é perder a capacidade de fazer o trabalho, ou de enfrentar as suas guerras dentro dessa palavra. Você perde o corte, então você tem que colocar mais força. Sabe, querido, só o simples fato de você ter vindo ao mundo já foi uma declaração de guerra. Quando Deus trouxe você à vida, sabe o que Deus estava fazendo? Declarando guerra ao diabo. Ixi, não, irmão, está um monte de gente derrotada aqui, eu vou dizer de novo. Só o fato de você ter vindo ao mundo, Deus declarou guerra ao diabo. Amém. Sabe onde começou a sua luta? Não. Sua luta começou antes do ventre. Porque até você chegar ao ventre tem uma luta anterior. Você era um entre milhões de espermatozoides que lutaram para fecundar o óvulo e chegar no ventre, para então se tornar um embrião. A sua luta começou antes do ventre, querido. Veja. E de lá para cá, a sua vida teve mais ou menos lutas. Hein, irmão? Depois que você nasceu, você teve menos ou mais lutas? Você luta desde o momento em que saiu de dentro do seu pai, através da relação que ele teve com a sua mãe. Você luta desde esse momento, irmão. E veja, existe algo mais difícil do que a concepção da vida? Se você conseguiu chegar até lá e chegar até aqui, as lutas que você está enfrentando, você pode ir além. Amém. Porque, querido, é um entre milhões. No caso, o Fábio e o Otávio foram 2. Fábio e Otávio foram 2, eles foram mais fortes do que a maioria de nós, né? O Atizinho foi forte. E o curso natural dessa vida, escute o que eu vou dizer agora. O curso natural dessa vida é com que a batalha se intensifique. Não vai esperando mais facilidade, não vai esperando mais moleza. Só há paz total para quem ainda não nasceu, querido, ou para quem já está no Senhor. Porque quem está nessa terra vai enfrentar dificuldades. E a minha palavra para você é: se você está aqui e eu posso te ver, adestre as suas mãos para o combate. Amém. Deixa Deus adestrar suas mãos para o combate. Amém? Pare de reclamar porque você tem lutas, porque a sua reclamação não mudará em nada a necessidade de você vencer suas batalhas. Eu estou cansado, eu não aguento fulano, eu não aguento, eu não sei, eu não aguento. Querido, a
reclamação ou a murmuração já é um indício de que você não está fazendo a peleja do jeito certo. Quer vencer batalhas? Pare de reclamar. Porque se você está reclamando porque você tem lutas, você já está dando um indício de que você está fazendo ela do jeito errado. Reclamação, murmuração é pecado, irmão. E nós já temos o exemplo do que aconteceu com Israel. Porque murmuraram, porque reclamaram, pereceram no deserto. E tem mais. Pare de ficar falando que a sua luta tem o nome de alguém. Para de ficar chamando essa luta pelo nome de alguém. E eu vou te dizer o porquê. Porque a sua luta não está nessa dimensão física, querido. A sua luta está na dimensão celestial. Paulo disse em Efésios capítulo 6, verso 12: porque a nossa luta não é contra homens, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os seres dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A minha luta é contra não sei quem. Não dê nome para a sua luta de alguém, porque você não está lutando contra carne e sangue. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, quer dizer então que eu não tenho adversários humanos? Tenho. Que é isso, pastor? Você acabou de falar que eu não luto contra homens, mas não significa que você não tenha adversários. Você os tem, você só não precisa lutar com eles. Pastor, então com o que eu tenho que lutar? Você tem que lutar contra aquilo que opera por detrás deles. Você tem que lutar contra aquilo que os influencia, contra aquilo que os move. Veja, Paulo disse, olha aqui, Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32, que lá em Éfeso, ele teve que lutar com feras. Sabe o que são essas feras? Se você for lá e ver essa palavra feras, fala de animal selvagem, mas não significa que Paulo lutou com animal selvagem. Paulo estava querendo dizer que lá em Éfeso, ele lutou com homens que tinham o espírito de animais selvagens. Só que Paulo não lutou contra homens. Sabe contra o que Paulo lutou? Paulo lutou no campo teológico, no campo da doutrina. Paulo lutou contra ensinos errados, contra falsos apóstolos, contra falsos profetas. Paulo lutou contra ideologias erradas. Ele não lutou contra os homens, mas com aquilo que operava por detrás dos homens. Paulo lutou contra falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas que traziam doutrinas erradas, pessoas que deturpavam a palavra que Paulo pregava, deturpavam o evangelho de Cristo. Ele disse: eu lutei com feras, mas era contra a mentalidade, contra a ideologia dessas pessoas. Ele não fez batalha com ninguém, porque senão ele estaria contradizendo o que ele mesmo disse em Efésios 6, não temos que lutar contra carne e sangue, a nossa luta não é contra homens, mas é contra aquilo que opera por detrás dos homens. Então lá em Éfeso, Paulo fez uma luta ideológica, uma luta teológica, doutrinária, e a Bíblia fala de espíritos doutrinadores, espíritos enganadores. Então contra quem você tem que lutar? Não é contra essa pessoa que está do seu lado, não é contra a pessoa que não está aqui. Você tem que lutar contra aqueles que operam por detrás dessas pessoas, e é nas regiões celestiais. Quem está entendendo, diga amém. Sabe que Deus já me mostrou algumas vezes eu lutando com pessoas. Enquanto eu estava lá lutando com pessoas, nada acontecia, até que Deus abriu os meus olhos e me mostrava o ser espiritual do mal que manipulava e operava por detrás daquelas pessoas. E então eu mudava a maneira como lutava, e o problema era vencido, a luta era vencida. Por quê? Porque o problema não era lutar com a pessoa, mas contra aquilo que operava por trás dela. Quem entendeu, diga amém. Nós amamos medir forças com as pessoas, mas ninguém é tão fraco quanto aquele que luta contra o seu próximo.
Nós gostamos de medir força. Vem cá, vamos ver quem é mais forte. Vamos ver quem tem mais razão. Vamos ver quem... Vamos. Medir forças para nós é algo assim, é glorioso, a gente gosta disso. É uma queda de braço, mas eu quero te dizer, ninguém é tão fraco quanto aquele que luta contra o seu próximo. Não ache que lutar contra pessoas faz de você alguém forte, porque vencer pessoas não fará você forte, mas vencer os seres do mal nas regiões celestiais, isso vai dar força a você. Isso vai fazer de você um guerreiro e um combatente de verdade. Quem entendeu, diga amém. E por que alguém que luta contra homens é fraco? Vou te dizer o porquê. Primeiro, porque ele gasta energia em algo errado e se enfraquece. Por quanto tempo você não tem lutado contra pessoas e nada tem acontecido e você tem se enfraquecido cada vez mais? Quando você luta contra alguém, tem gente que gosta de lutar contra o pastor, tem gente que gosta de lutar contra o irmão, tem gente que gosta de lutar contra o outro, e as coisas não vão para frente, porque você está gastando energia em algo errado, e quanto mais energia você gasta, mais forte ou mais fraco você fica? Mais fraco você fica. É por isso que lutar contra a esposa não resolve, lutar contra o esposo não resolve, lutar contra o irmão não resolve, porque você está gastando uma energia desnecessária, e você não vai ter força. Deus não vai fortalecer você, para você lutar contra seu irmão. Deus não vai aumentar suas forças, para você lutar contra a sua esposa, contra o seu esposo, contra o seu patrão. Deus vai aumentar suas forças, para você fazer a batalha certa, para você dar na cara do diabo. Amém, querido? E quem luta contra o seu próximo é fraco, porque ele já demonstra que ele está sendo dominado por essas forças invisíveis. Irmão, quando o diabo consegue colocar um contra o outro, aquela pessoa, aqueles dois que estão um contra o outro, já estão dominados pelo diabo, já não tem força para resisti-lo. Porque quando eu me volto contra você e você se volta contra mim, isso já é um sinal de que não temos força para resistir o diabo. Da próxima vez que você tentar brigar com alguém, se lembre disso, porque talvez você já está sendo dominado pelas forças invisíveis do mal. Pastor, o que eu faço então? Abra sua Bíblia comigo, eu vou te mostrar o que você vai fazer. Hebreus 12. Nós podemos fazer muitas coisas, mas aqui em Hebreus 12 tem algo que eu quero te mostrar que você pode fazer. Hebreus 12, 12 e 13, diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Para que você fortalece as mãos? Certamente não é para você bater com mais força no outro. Para que você fortalece as mãos? É para você fazer a batalha certa contra seres que possuem poder sobre-humano. Você não fortalece as suas mãos para disputar uma queda de braço com o outro. Você fortalece as suas mãos porque a sua luta é contra seres que possuem poder sobre-humano. Poder que ultrapassa a sua força física. Ou você acha que você vai enfrentar demônios na força do ódio, na força do braço? Não, você tem que fortalecer as suas mãos no Senhor, porque a sua luta precisa também, a sua força também precisa ser sobre-humana. Por que você fortalece joelhos vacilantes? Que é o que diz aqui: fortaleçam as mãos e os seus joelhos vacilantes. Para quê? Para que você permaneça em pé e firmado no caminho, irmão. Imagina você tendo que fazer a luta com o joelho vacilante, você não consegue nem se sustentar. Fortaleça seus joelhos, para que você possa permanecer numa postura firme diante dos seus inimigos.
Amém? Para que eu preciso de caminhos retos para os meus pés? Tudo isso aqui está dentro dos versículos que eu li. Porque na sua luta contra seres do mal, existe um negócio chamado legalidade. Escute o que eu vou dizer aqui. Para que eu preciso de caminhos retos para os meus pés? Porque na luta contra o mal, existe um negócio chamado legalidade. E quem anda em caminhos tortuosos, dá legalidade. Como você resiste ao diabo se você dá legalidade? Então, quando você faz um caminho reto para os seus pés, sabe o que isso significa? Que você está se enchendo de força para fazer as suas guerras, que você está se enchendo de força para fazer as suas batalhas, caminhos retos, amém? Amém. Deus precisa endireitar o nosso caminho, isso significa ter força para a batalha. Repare que o verso 13 ainda continua dizendo, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O que é o desvio? Desvio é um erro de percurso, irmão. Quem erra o percurso vai andar mais ou vai andar menos? E quando você anda mais, você fica mais cansado ou menos cansado? Você fica mais forte ou mais fraco? O desvio, querido, é um erro de percurso que compromete você na hora de fazer a luta. Se você tem menos força, você está comprometido. E quando você desvia, você se compromete. E na hora de você entrar no fight, irmão, a sua força vai ser pouca. Porque você gasta mais energia. Só que ele diz aqui, mas antes seja curado. Ser curado significa ser ou estar fortalecido. Alguém doente é alguém enfraquecido, irmão. Sabe, o que de fato nós precisamos fazer é o que está escrito em Judas, capítulo 1, verso 3. Amados, Judas disse, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiadas aos santos. É isso que nós temos que fazer, batalhar pela fé que nos foi dada. Ou você acha que você vai bater no diabo de qualquer jeito? Ou você acha que pendurar uma cruz no pescoço, se encher de símbolos, de apetrechos religiosos, vão te dar a condição de lutar contra o diabo? Não, é a sua fé. Você tem que batalhar pela fé, por isso que você tem que se fortalecer na fé. Amém? Amém. O tipo de batalha que estamos inseridos é feita pela fé. E se você não preserva a fé, como você vencerá os poderes do mal que atuam no mundo? Como? O que João disse? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha, irmão, o mundo aqui representa as forças espirituais que operam nele. E ele está dizendo, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a sua fé é o que vence, é o que faz você vencer as forças espirituais que operam no mundo. Por isso, eu vou terminar, ao invés de você ficar pensando em desistir, pense em se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu vou desistir de tudo, eu vou desistir eu não aguento mais. Irmão, você sabia que para pensar, escute, olha aqui para mim, você sabia que para pensar você gasta cerca de 20% de energia? Sabia disso? O seu cérebro gasta cerca de 20% da sua energia para você pensar. Para que eu vou gastar energia pensando em desistir, se eu posso usar a mesma energia para pensar que eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Para quê? Paulo disse no verso 10 e 11 de Efésios 6, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que você precisa para parar de fugir? Se vista da armadura de Deus, se fortaleça nele, batalhe por sua fé. Amém?
E para com esse pensamento de desistir, de abrir mão das suas guerras, porque fazendo isso não vai tornar o seu caminho mais fácil, apenas o seu caminho mais longo. Vai tornar o seu caminho mais longo. Quem entendeu essa palavra? Diga amém. Eu gosto de dizer sempre, irmão, eu já tive muitas oportunidades para desistir. E vontade eu tive várias vezes. De vez em quando ainda tenho. Mas vai resolver o meu problema? Não. Eu fico pensando, você não pensa assim porque você não está na minha cabeça, é óbvio, mas eu fico pensando se eu desistisse, o que isso ocasionaria? Deus pode levantar outro no meu lugar, sim ou não? Sim ou não? Quem quer? Pensei que você ia falar amém, eu ia tacar isso aqui na sua cabeça. Eu já ia começar a brigar com você aqui, já contradizendo toda a palavra, né? Mas eu já pensei em desistir muitas vezes e ainda penso, mas quando eu penso nisso eu falo, cara, o impacto que isso ia tornar, não apenas para mim, mas para os outros. Irmão, posso ser sincero? Acho que eu já passei tanta coisa que voltar para trás para mim é uma possibilidade nula. Quer dizer então que não tem a possibilidade? Ela existe, mas eu não quero pegar ela de volta. Ela existe, mas eu não quero fazer o caminho de volta. Eu vou para onde, irmão? Você vai para onde? Deixa eu te dar uma palavra, se você tem para onde voltar, é porque talvez você nunca encontrou o lugar que você precisava. Se você tem para onde voltar, é porque talvez você nunca encontrou o lugar que você precisava. Ora, Jesus disse para os seus discípulos, querem vocês também me abandonar? Senhor, vamos para onde? Vamos para onde? Voltar a pescar? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aí vai Jesus, morre, eles fazem o quê? Volta a pescar. Pastor, então eles não eram convertidos ainda? Não. Pastor, os discípulos não eram convertidos? Não. Jesus disse para Pedro assim, Pedro, depois que você se converter, e Jesus não havia morrido ainda, depois que você se converter, fortalece os seus irmãos. Depois que eles tiveram um encontro, depois que Jesus morre e ressuscita, e que ali a obra redentiva de Cristo acontece para todos os homens, porque os discípulos não eram vivos espiritualmente, Jesus ainda não havia morrido, eles não tinham toda a força que precisavam para cumprir o seu propósito. Aí Jesus morre, eles fazem o quê? Voltam para trás, mas depois que Jesus ressuscita, e eles encontram com Jesus, e eles nascem de novo, nenhum deles recuaram para a honra e glória do Senhor. Porque então, aquelas palavras, aí sim fizeram sentido. Antes dele morrer, nós dissemos para ele, vamos para onde se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas ele morreu, voltou todo mundo a pescar, mas depois que ele ressuscitou, e eles estiveram com ele, aquelas palavras tiveram um sentido real para eles. Aí eles entenderam realmente, este era o Filho de Deus, não tem para onde voltar. Você vai para onde, irmão? Hoje eu estava falando com a minha esposa, a gente foi para Uberlândia. Eu amo Uberlândia, eu considero Uberlândia a minha cidade. Nasci em Campinas, mas considero Uberlândia é minha cidade. E eu falei para ela, amor, eu tenho coragem de voltar para cá. Se Deus mandar eu voltar para cá, eu volto. Eu falei para ela, você tem coragem? Ela falou assim, amor, eu vou para qualquer lugar que Deus me mandar. Eu falei assim, eu viria para cá na hora. O problema é que eu acho que Deus não vai me mandar para cá de novo. O problema é que eu acho que Deus não vai querer me trazer para cá de novo. Ele me tirou de lá e eu penso que é de uma vez por todas. Você vai para onde? Pergunta isso para o seu irmão, você vai para onde, irmão? Por que você está querendo desistir? Você vai voltar para onde? Para o colinho da mamãe e do papai? Hã? Você vai voltar para onde, irmão? Você vai voltar para a vida fácil? Sem dificuldade? Que é um engano você achar que você não vai ter dificuldade lá? Eu parei de ir para a igreja porque lá o povo não me dá a paz do Senhor. O povo não me cumprimenta. O povo lá é esquisito.
Que isso, é verdade que o povo... Não vou mais naquela igreja. Irmão, a luta nem começou, porque não dá nem para falar que isso é luta. O povo não me cumprimenta, o povo lá é cara fechada, ninguém fala comigo, e você chama isso de luta. Irmão, você não vai chegar em lugar nenhum não, você pode ter certeza absoluta. Porque quem já foge diante de uma coisinha dessa, na hora que a luta chegar, vai arriar mesmo, vai regar mesmo. Se fortaleça, irmão, e não se esqueça, você não está lutando contra homens, mas contra aquilo que opera por detrás dos homens. São forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aprenda a lutar do jeito certo. Posso ouvir um amém? Se eu não me engano, foi o John Bevere. Estava ouvindo uma ministração uma vez do John Bevere, e ele estava falando sobre a questão de intercessão. O David Puyong Cho, que faleceu em 2020 ou 21, pastor da maior igreja do mundo, ele fala algo nesse sentido também. Deus ensinou algo semelhante para os dois, ensinando eles a lutarem nas regiões celestiais, e os dois estavam tendo problemas com pessoas, questões com pessoas, e eles estavam lutando e tentando resolver aquilo, mas estava sendo do jeito errado e nada acontecia. Então Deus abriu a visão espiritual deles, falou com eles e mostrou para eles que eles tinham que dar ordens, eram nas regiões celestiais, que eles tinham que batalhar nas regiões celestiais, que o problema estava lá, o problema não estava naquelas pessoas, o problema estava nas regiões celestiais, porque haviam espíritos por trás ali, fazendo as coisas. E foi batata, irmão, foi só atacar no jeito certo que os inimigos caíram. Sabe por que essa pessoa ainda permanece de pé depois de você tanto batalhar com ela? É porque não vai adiantar você lutar com ela, mas se você acertar a pessoa certa, que é o diabo, ele vai cair. E aí você, de uma hora para outra, você vai ver aquela pessoa mudar. De uma hora para outra você vai ver as coisas acontecerem. Você vai falar assim, não parece mais a mesma pessoa, porque você fez a luta certa do jeito certo. Quem entendeu, diga amém. Você recebe essa palavra? Se põe de pé no seu lugar.